Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas gramáticas. São ao todo 21 livros. Não vou mostrar todos, claro, porque alguns, por algum motivo, o autor tem outro livro. Enfim, eu vou falar isso durante a apresentação dos livros, tá? Mas, de modo geral, vou sim apresentar tudo que está aqui na minha prateleira de gramáticas. Devido às limitações de tempo, né, esse vídeo já vai ser o maior vídeo do canal até o momento, então eu não vou poder me deter mostrando todos os detalhes das publicações. Então eu vou dar uma visão geral dos livros e utilizar como critério de comparação o que as gramáticas falam sobre substantivos, tá? Então vou lá na parte dos substantivos e mostro um pouco do que as gramáticas exploram em relação a essa classe gramatical. E aí, claro, não sou eu que vou responder a pergunta do título, qual a melhor gramática. O meu objetivo aqui é sim mostrar para vocês como os livros são organizados, dar, claro, minha opinião sobre para qual público aquele livro é mais indicado, né? Se para um concurseiro, se para um estudante de letras, se para um estudante da educação básica. Lembrando, minha opinião, tá? E a partir do que eu mostrar e do que eu falar, vocês mesmos decidem, de acordo com sua situação, com seus objetivos, qual o melhor livro para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que quem tiver interesse em adquirir um dos livros mostrados aqui, que possa ir lá, dar uma olhada, ver se o preço lhe agrada e, se for o caso, você adquira o livro através do meu link, porque assim você ajuda a manter o canal. No mais, eu peço que vocês se engajem no vídeo, que vocês comentem, que vocês compartilhem, porque foi feito com o maior carinho, deu muito trabalho para fazer, mas de modo a trazer um conteúdo informativo que ajude vocês a decidir qual a melhor gramática que vocês irão adquirir. Então, desde já peço para vocês curtirem, comentarem, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui apresentados lhe interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Eu começo aqui pela gramática de Pasquale e Ulisses, né, o professor Pasquale Cipro Neto e Ulisses Infante, que tem aqui a gramática da língua portuguesa, uma gramática com formato de livro didático, né? Vocês vejam aqui pelo interior do livro, olha, cheio de desenhos, traz sempre um gênero aqui, uma foto, uma coisa na introdução, traz umas atividades cheias de gêneros textuais ao longo do livro. Nós temos aqui uma parte muito interessante do livro que vai ajudar você que está prestando concurso público, que é aqui, ao fim de cada capítulo, ele traz questões de exames e concursos, e aí traz muita questão, tá? Wesley tem a resposta das questões, aqui não, tá? Nessa gramática não, porque afinal de contas é a gramática que o seu filho compra, né? Que o pessoal compra para utilizar na escola, né? Ninguém vai colocar a resposta aqui. Mas existem versões com a resposta, eu acho que no site da própria editora você encontra. Eu nunca fui atrás porque eu não me interesso por estudar por questões, tá, gente? Nunca estudei para concurso público por questões, é uma característica minha. Bom, mas como que a gramática apresenta os conceitos? É o seguinte, gente, geralmente parte-se de um gênero, né? Então aqui, sobre substantivos, nós partimos de um gênero de apoio, onde há a presença de substantivos e isso vai fazer com que a gramática puxe aqui uma pequena introdução sobre o assunto a partir do gênero, já destacando algumas palavras que foram encontradas aqui. E aí sim é que ela parte para o conceito de substantivo, né? E traz alguns exemplos aqui em forma de palavra solta, né? Não em frases, não em textos, em texto só aqui, de forma muito resumida, tá? Muito sucinta, muito direta. É um livro que não vai se perder em discussões teóricas, então por isso mesmo é muito bom para quem está na educação básica, para quem está prestando concurso público, né? Pessoal que quer agilidade no estudo, na consulta. Então esse livro aqui é indicado para esse público, tá? Vejam, sempre de forma muito direta e já partindo para exemplos. Então esse livro aqui, ele é o ideal para estudante de educação básica que quer aprimorar seus conhecimentos e
o estudante para concurso público, o candidato de concurso público. Bom, em seguida nós temos aqui o curso prático de gramática de Hernani Terra. Hernani Terra que tem também aqui a mini gramática, tá? A mini gramática que é muito boa também, é um livro muito bem organizado, muito bonito visualmente, não é um livro que é um resumo feito ali às pressas só para ganhar dinheiro, né, vender mais e tal. É um livro muito bem preparado. Agora, claro, de forma mais direta, de forma mais sucinta, traz menos exemplos, enfim, mas aqui você também entende muito bem tudo que diz respeito à gramática. Para você que não tem muito dinheiro para investir, a mini gramática está extremamente adequada. Mas se você quer um material mais completo, eu aconselho aqui o curso prático de gramática, que é atualmente a gramática que eu uso como base para minhas aulas. Eu tenho dado aula com essa gramática, uma edição aqui de 2017, e tem sido muito proveitoso, tá, gente? Vocês vão ver que é um livro muito bom. Aqui nós temos o índice para vocês, né, o sumário da obra. Quem quiser dar uma olhada aí na organização, se for possível ver, né? É um livro que já não tem tanta cara de livro didático quanto o de Pasquale e Ulisses, né? Vocês vejam que tem um visual mais sóbrio e tal, mas também é muito utilizado como livro didático. Aqui e ali tem um quadrinho, né? Uma coisa assim, tem um poema, tem gêneros textuais variados, tá, gente? Não tantos quanto na outra obra. Um projeto gráfico muito bonito, que organiza muito bem os assuntos, e aqui nós temos um aprofundamento um pouco maior. Por exemplo, aqui na questão dos substantivos, olha, nós temos uma definição que parte aqui de uma introdução, o conceito aqui colocado, destacado. Em seguida nós temos aqui a formação dos substantivos e a classificação dos substantivos, trazendo alguns conceitos até que não são trazidos por muitas gramáticas, como a noção dos substantivos contáveis e não contáveis. Ele tem um capítulo muito interessante, uma parte, né, em cada capítulo, que é intitulada A Gramática no Dia a Dia. Essa parte do livro, ela serve para mostrar aqueles casos que fogem da norma gramatical. Isso é muito interessante, né? Serve de curiosidade para você mostrar para o aluno, né? Para você apresentar, olha gente, isso aqui é a norma, mas no dia a dia pode acontecer isso e aquilo, vocês podem verificar, vocês podem utilizar essa ou aquela coisa, né? E até para o estudante, né? Então essa aqui já começa a ser uma gramática adequada também para o estudante de letras, né? Para ele, ao mesmo tempo, ter uma gramática básica que vai lhe servir muito bem para o trabalho em sala de aula como professor, para você tirar exemplos, para você, enfim, encontrar conceitos de forma rápida e etc., como também para você verificar não apenas a norma, mas também aquilo que foge à norma. Aqui, a nossa gramática completa de Luiz Antônio Sacconi. É um autor também bastante conhecido, muito criticado também por Marcos Baino, né, no seu livro lá, Preconceito Linguístico. É um livro que tem orelhas, né, então foge um pouco daquele formato de livro didático, né, um livro mais resistente. Aqui ele diz, indicada para todos os cursos e concursos. Eu discordo um pouco, já vou dizer por quê, tá? Essa edição que eu tenho é de 2020, então tá novinha, tá? Aqui o sumário da obra, para quem tiver interesse em dar uma olhada. Talvez não dê para vocês verem tudo, né? Porque o meu suporte não levanta tanto a câmera, né? E talvez corte um pouco da página, mas dá para ter uma noção. É um livro que, olha, na minha opinião, a organização do livro aqui, o projeto editorial que a editora Matrix fez, não ajudou muito, tá? Não é um livro tão intuitivo, a organização não é tão bonita, umas cores muito berrantes. E você não se acha muito bem em certos momentos, procurando determinados conceitos, determinadas explicações aqui ao longo do livro, tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui são exercícios, olha o jeito como são organizados, né? Aqui a parte sobre substantivo, vejam o que ele traz, né? Ele diz, por exemplo, que substantivo é o nome de todos os seres que existem, reais ou imaginários. Parece que ele está falando aí do nome próprio, né? Pode levar o aluno a confundir, né? Substantivo é o nome. Dizer que substantivo designa, que substantivo representa, seria mais adequado, né? Mas enfim, ele traz os seus exemplos e aí já passa
para classificação de forma muito sucinta, olha, trazendo aqui comum, quando se refere a todos os seres da mesma espécie. Aí traz exemplos, um exemplo. Aqui próprio, um exemplo. E aí vai. Então vejam que é muito resumido mesmo, né? Resume até demais, né? Mais do que mais do que o ideal, tá, gente? Vejam que, enfim, é um bom livro, tá? Aqui os testes, né, e exercícios também muito simples, né? Para você aqui completar no lugar das estrelinhas com palavras. Vejam que é um livro bacana para você que está, né, se preparando para prestar um concurso público, você que está na educação básica e quer aprimorar seus conhecimentos, mas assim, concurso público, na minha opinião, aqui só de nível fundamental e médio. Concurso de nível superior eu já não indico, tá? Então aquela história de que é para todos os concursos públicos, na minha opinião, não, tá, gente? Na minha opinião, não. Bom livro também, não é um livro... Enfim, né? Não existe livro ruim, depende da aplicação que você dá ao livro, né? Todo livro tem lacunas, tá? E cabe a você preencher essas lacunas com outros livros. É por isso que eu defendo tanto o método de estudo comparativo. E eu já tenho um vídeo aqui no canal intitulado Como Estudar Gramática, em que eu explico esse método comparativo, tá? Então aqui nós temos a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Pascoal Segala. Não vou mostrar em detalhes, porque já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, tá, gente? Então vocês podem ir lá e dar uma olhada. Eu vou apenas mostrar aqui que é um livro muito direto nas suas abordagens. É lógico, está todo marcado, porque isso aqui foi minha gramática base durante muito tempo, tá? Então está toda anotada. Mas eu vou pegar aqui uma parte para mostrar para vocês. Vejam aqui, por exemplo, relativo a pronomes. Traz aqui uma pequena introdução, depois o conceito de pronome e passa para a classificação, tá, gente? Vejam aqui, olha, tudo de forma muito sucinta. É um livro muito direto, um livro muito claro. Para você que precisa de um estudo rápido, de buscar conceitos de forma direta, clara, sem muitos arrodeios, é um livro fundamental, tá? Um livro que vai trazer muito do que você precisa conhecer sobre a gramática. Então é um livro que eu indico, tá? Já indico aqui mais para o pessoal, um estudante universitário que quer ter uma gramática base. É lógico que você vai preencher essa gramática, como eu fiz aqui em muitos pontos de lacuna, você vai preencher essa gramática com informações de outros livros, né? Tá aí o meu vídeo sobre estudo comparativo para você ver como é. Mas você pode ter isso aqui como base para você adquirir um livro desse e você ir consultando outros em bibliotecas e etc. e preenchendo as lacunas dele com o tempo, tá? Bom, aqui a queridinha, né, do pessoal mais conservador, né, a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida, é uma das minhas gramáticas preferidas, né, juntamente com a de Segala, juntamente com a de Rocha Lima. Quando diz respeito a estudar gramática normativa, é um dos melhores, tá? É lógico que tem suas falhas também, tá, gente? E isso aí eu não escondo, não nego, mas tem muita qualidade também no livro, tá? Aqui na parte de morfologia você encontra aqui a noção de substantivo, uma noção muito boa aqui, em que ele abrange muito, explica um pouco a noção de substantivo como vinda de substância, que leva a entender aquela noção filosófica, né, que está lá no órgão de Aristóteles. Eu já falei aqui no canal, indico inclusive para você conhecer, tá, de onde vem essa noção de substância, as classes de palavras de um modo geral, a sua origem, né, está lá em Aristóteles. E aqui ele explica as formas como um substantivo pode se dar, né, ou seja, representando coisa que possua existência ou animada, né, no caso de homem, cachorro e etc., ou inanimada, casa, lápis e tal, real, sol, automóvel, imaginária, Júpiter, sereia, concreta, casa, abstrata, pureza. É uma definição, um parágrafo de definição de substantivo que dificilmente não abarca tudo que diz respeito a essa classe, né? Então nós temos aqui as classificações, né, do substantivo. Vejam que é tudo muito normal, né? Não tem nenhum projeto gráfico muito encantador, né? É um livro mais um pouco que discorre um pouco mais sobre os assuntos, tá? Tem muitas observações, né, ao longo do livro. Discorre um pouco mais, né? As partes escritas você vê que é muito maior, são muito maiores.
Mas por isso mesmo é um livro que tem bastante conteúdo, tá? Para você conhecer, para você pesquisar, para você confrontar com outros autores. Este livro aqui, ele tá para sair numa nova edição. Essa edição aqui da editora Saraiva esgotou, não é mais produzida, mas felizmente uma nova editora está preparando o lançamento da gramática metódica, né? E assim que fizer nessa nova edição, nós traremos aqui no canal, já que é um livro tão procurado, tá? Assim como também em breve eu trarei aqui a nova edição do curso de Linguística Geral, de Marcos Baino, né? Então aqui um livro indicado para o estudante de letras, tá? Para conhecer antes de sair criticando, só porque leu no livro de Baino que isso aqui é um gramático preconceituoso e tal. Ler para conhecer e depois poder pelo menos criticar com propriedade, tá? Mas também, claro, para todos aqueles que querem conhecer a norma culta, eu sempre digo, se você quer conhecer a norma padrão, leia tudo o que Baino critica. Se você quer conhecer a sociolinguística, leia tudo o que os gramáticos criticam, né? É a melhor forma de você lidar com o conhecimento, tá, gente? Então aqui para estudante de letras, mas também para quem quer estudar para concurso, agora sim, sabendo que não vai ter aquelas questões de concurso, aquilo ali. Se você é do meu estilo de estudo para concurso, que não estudava por questões, então é um livro adequado para você, tá? Para você adquirir conhecimento, principalmente nível médio e superior, tá? Aqui é a gramática de Silveira Bueno, revista e atualizada, gramática que sai pela editora Global. Uma boa surpresa para mim, né, essa gramática aqui, descobri no começo desse ano, porque eu ouvia falar que existia, mas enfim, né, totalmente esgotada, não fazia ideia de que poderia um dia encontrar em nova edição. E aqui está, né? É uma gramática, claro, né, gente, normativa, tá? Vejam que é um projeto gráfico também, que é um pouco mais simples, mais sóbrio, né, mas não chega a ser feio. Aqui o sumário da obra, para vocês darem uma olhada. Com relação à apresentação dos conceitos, é uma apresentação também direta, tá? Não se perde também em muita digressão teórica, né? De forma alguma, né? Aqui, por exemplo, substantivo é a palavra variável em gênero, número e grau que dá nome aos seres. Então vejam que é uma definição bem sucinta, né? Utilizando aí os critérios morfológico e semântico, né? Mas também traz aqui logo abaixo, olha, o critério sintático, tá? Dizendo que são núcleos em funções sintáticas essenciais e integrantes, como sujeito e objeto. Então, é um conceito bem amplo. Vejam que quando é necessário, ele traz um espaço de texto maior, tá? Então, ele é resumido onde precisa ser, mas também aprofunda mais onde também precisa aprofundar. E tem os exercícios, né? Não são aqui, até o momento, questões de vestibular. Questões de vestibular, né, e de concurso e tal, vem aqui, olha, nesse tópico específico, aí sim você encontra essas questões. E aqui, gente, olha, tem um caderno de respostas, tá? Porque como é um livro sabidamente feito para um público que não é necessariamente da educação básica, né, que não vai ser utilizado na escola, então eles trazem aqui já as respostas, tá? Um livro muito bom, com orelha, tá? Costurado, né? Encadernado, costurado aqui. É uma boa edição, tá? Vale muito a pena isso aqui, foi bem barata essa gramática e eu indico bastante para o pessoal de letras, agora sabendo. Para letras é um estudo mais introdutório, tá? Para o pessoal de concurso é um bom estudo, é um bom material. Educação básica também. Agora, para letras, é aquele livro para você ter como base, tá? Não é aquele estudo teórico aprofundado. Bom, aqui é a gramática de Rocha Lima, uma das gramáticas que eu mais gosto. Já faz algum tempo que eu uso essa gramática como minha gramática de base, tá? E aí, como toda gramática minha, que é o que foi de base, ela é toda riscada, toda cheia de observações. Isso eu falo melhor no meu livro, no meu vídeo sobre como estudar gramática, tá, gente? Bom, aqui é um livro mais teórico. Fica óbvio que Rocha Lima estudou linguística, que ele não é um gramático pura e simplesmente. Ele estudou linguística, ele conhece a linguística, ele traz informações da linguística o tempo todo para o seu livro. Então, é um livro que tem
uma riqueza de informações muito grande. Você percebe que aqui a preocupação em discorrer de forma mais aprofundada sobre os assuntos é muito grande. Aqui os períodos da língua portuguesa, isso aqui é muito interessante, olha, para você que é estudante de letras, a periodização da história da ortografia portuguesa, o período fonético, o período pseudoetimológico, o período histórico-científico. Bom, vou deixar aqui o sumário para vocês darem uma olhada, tá? Vocês podem pausar aí e ver como a obra se organiza. Aqui é um livro que eu indico com certeza para o pessoal que está na educação superior, tá? Que quer conhecer a gramática, que quer estudar a gramática a fundo, sabendo de sua futura profissão como professor de língua portuguesa em cursinhos, enfim, em escolas, de um modo geral, e que sabe da importância de estudar a gramática. Então fica a dica para concurso público e estudantes de letras. Bom, aqui nós temos a moderna gramática portuguesa, né, de Bechara. Durante muito tempo foi a queridinha da linguística, né? Ultimamente, como tem surgido novas obras, né, mais afinadas com o discurso do pessoal, então tem sido mais indicado, por exemplo, a gramática de Baino, a gramática de Maria Helena e etc, né? Mas Bechara ainda continua sendo um gramático muito respeitado no âmbito da linguística. Aqui está o sumário para vocês darem uma olhada. Aqui também já é um livro para estudante de letras, tá? Principalmente estudante de letras, mas também para o pessoal que está prestando concurso público de nível mais avançado, né? Você que tem um curso superior e está pleiteando cargos na área específica, né, do seu curso, que vai fazer uma prova de português. Vejam o tanto de informação no sumário, né? Aqui é que vem terminar o sumário. Então nós temos aqui, olha, um livro realmente teórico, tá? Traz muita citação de autores, né, que ele usa aqui lá no fim, nas referências é que ele explica o nome, né? Aqui é só uma abreviatura, mas traz tanto citações de obras literárias quanto também de obras teóricas, né? Aqui na parte sobre substantivo vocês podem ver que a própria organização, olha só, para falar em substantivos próprios e comuns, olha o tanto de informação que o autor traz, né? Enquanto que nós vimos livros aqui em que em uma frase o autor colocava, né? Então aqui é realmente para quem quer aprofundar, seja o estudante de letras e ainda assim, talvez com uma base antes, né, um pouco mais simples, talvez um Segala, né? Ou também para o pessoal de concurso, mas eu também aconselho uma basezinha antes, tá? Eu, quando comecei a estudar gramática, eu fui inventar de estudar primeiro lendo isso aqui, antes de ser apresentado ao método comparativo pelo meu professor, né, que eu já citei aqui em vídeos anteriores. E não deu certo, tá, gente? Foi quando realmente eu comecei a estudar comparando isso aqui com a obra de Napoleão Mendes de Almeida, eram as duas que eu tinha, e eu estudei comparando as duas. Foi aí que eu comecei a aprender gramática, tá? Tem uma nova edição também desse livro atualmente. Eu até pretendo futuramente, quem sabe, adquirir para ver se mudou alguma coisa, se teve reformulação. Bechara tem uma gramática escolar, tá? Aqui a gramática escolar da língua portuguesa de Bechara. Aí aqui sim eu indico para você que quer dar uma gramática para o seu filho, aprofundar os estudos, aí sim, tá, gente? Eu já analisei muitos capítulos dessa gramática, nunca li na íntegra, mas analisei alguns capítulos, e é uma boa gramática. Não é também assim tão direta quanto outras, mas é numa linguagem mais simples, uma linguagem mais direta, é mais aconselhável sim para você apresentar para o seu filho. Tá? Bom, aqui a nova gramática do português contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Sintra. Bom, a organização enfim, é um livro que não é também feito para ser bonito, né, visualmente, é um livro feito para apresentar os conceitos de forma mais aprofundada em certos momentos. Então ele vai trazer sim contribuições de estudiosos, de linguistas, tem várias referências aqui sendo utilizadas. É um livro que, em vários pontos, é muito rico, né? A parte introdutória desse livro é muito boa, né? Aqui, os capítulos iniciais, para quem é estudante de letras, são muito bons. Então, vocês vejam aqui a quantidade de informações às quais nós temos acesso só nessa parte aqui, né? Só passando por cima, assim, vocês podem ver a quantidade de informações, né?
Com relação ao substantivo, nós temos aqui, olha, primeiramente um conceito que parece que vai ser bastante resumido, né? Substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral, um critério inicialmente semântico, mas lá na frente, olha, ele também vai levar em conta o critério funcional, né? Ou seja, destacar que o substantivo pode ser núcleo do sujeito, do objeto direto e etc. Ele vai aqui, olha, apresentando uma série de exemplos e observações, e aí depois ele passa a apresentar o substantivo com uma série de funções, por exemplo, substantivo caracterizador de adjetivo, substantivo caracterizado por um nome, substantivo como núcleo de frase sem verbo. É um livro que eu também indico para quem presta concurso público, para um concurso ou de nível médio com grande concorrência, ou então um concurso de nível superior, tá? Mas também, claro, né, para o estudante de letras, só essa introdução aqui já vale para o estudante de letras, né? Bom, aqui a Gramática Wise da língua portuguesa, né? É uma publicação do Instituto Antônio Wise, né? Juntamente com a Publifolha. Então, por isso que tem esse nome Gramática Wise. Mas, na verdade, quem produz, quem organiza nessa publicação é José Carlos de Azeredo, que produz aqui um excelente livro, tá, gente? Um livro maravilhoso, que eu utilizo muito nas minhas pesquisas. Um livro também com uma introdução riquíssima, onde ele vai tratar aí de variedade linguística, a gramática no Brasil, e aí vai trazer um subsídio histórico riquíssimo, tá? De como que a gramática, como se deu o estudo da gramática no nosso país, né? As principais obras, né? Então, antes da nomenclatura gramatical brasileira, depois da nomenclatura gramatical brasileira, tudo isso aqui, olha, falando de atos de fala, por exemplo, olha, e aí ele traz os exemplos dos tipos de atos de fala. Só essa parte introdutória deste livro aqui, ela vale muito, tá? Então, é ainda mais profunda do que a gramática de Cunha e Sintra. Nunca foi minha gramática base, então vocês vejam que não é muito riscada, mas é uma gramática de consulta perene. Já li muito essa gramática aqui e gosto muito dela. Eu já mostrei em outro vídeo, né, aqui a questão do substantivo, né, mas ele explica o substantivo de modo muito bem explicado, a partir de vários critérios, tá? De vários critérios, e isso não apenas, eu estou utilizando o substantivo como base para comparar todas, né? Mas isso se dá com todas as classes de palavras, com todos os aspectos gramaticais, na verdade, e um livro que vale muito a pena aqui só para estudante de letras, tá? Ou seja, enfim, pesquisador da linguagem de um modo geral, e para o pessoal de nível, em concurso, de nível mais avançado e com certa ressalva, tá? Porque aqui se trabalha com o conceito de sintagma nominal, sintagma verbal. Isso não costuma ser cobrado em concurso público, são pouquíssimas bancas que cobram. Então, esse tipo de gramática aqui, para concurso público, já dificulta um pouco para você, tudo bem? Vai ser pouca banca que vai explorar isso. Para você levar para a sala de aula também, você vai trabalhar, pode apresentar, eu já apresentei para algumas turmas minhas esse conceito, desenvolvi, mas o próprio livro didático não traz, né? Então é mais complicado, tá, gente? Essa gramática aqui é principalmente para o estudante de letras. Bom, aqui a monumental Gramática da Língua Portuguesa Padrão, de Amine Boanaim Aui. Não cabe sequer aqui na imagem, né, a gramática. Ela é muito grande e ela é muito volumosa, tá, gente? Isso aqui é um tijolo de mais de 1.300 páginas, tá? Mais de 1.300 páginas. E é um excelente manual de consulta, tá? É um livro aqui que eu indico também para o estudante de letras, tá? O pesquisador da linguagem de um modo geral. Eu não vou mostrar o sumário disso aqui porque eu passaria horas só no sumário, tá, gente? Olha aqui, ó, isso tudo é sumário, tá? Olha aqui, ó. É um livro também com uma introdução riquíssima, tá? Então vai ter muita informação na introdução. O grande diferencial desse livro não é a organização, não é nada. É a quantidade de exemplos. A quantidade de exemplos, de comentários de um modo geral, né, também. São muitos comentários que são colocados aqui, muitas observações, mas os exemplos são riquíssimos. Ela tem aqui as partes intituladas, não vai pegar aí em cima, mas eu vou... aqui, ó, exemplários. Então, cada capítulo tem os exemplários, e tem exemplário que
ocupa várias e várias páginas. Vou deixar aqui como exemplo o exemplário da parte de orações, tá? Que começa aqui na página 1202 e vai embora, tá? Chegou nas quase 20 páginas de exemplário só da parte de orações. O estudo da classe dos substantivos, ele se dá ao longo de mais de 50 páginas, tudo bem? Mas aqui, olha, o conceito, por exemplo, é a palavra variável em gênero, número e grau que nomeia os seres em geral. Variação, ou seja, critério morfológico, e nome, critério semântico, né? Enfim, é um livro muito bom, tá? Mas aqui indicado para estudante de letras. Bom, aqui a Suma Gramatical da Língua Portuguesa, do professor Carlos Nogué. É uma obra, digamos assim, a mais nova, queridinha do pessoal conservador, né? Durante muito tempo foi a obra de Napoleão, ainda é, né? Mas atualmente essa obra aqui tem ganhado muito o pessoal conservador, com uma nova visão, né? Ou seja, ele se baseia, o professor Carlos Nogué, ele é tomista, né? Então ele faz estudos da filosofia e da teologia de São Tomás de Aquino. E, além disso, ele estuda também filosofia, né? Então ele pega ali os estudos de Aristóteles, enfim, né? Até porque o tomismo, enfim, já vai utilizar isso aí. Ele se baseia na obra de Aristóteles para escrever esta gramática, né? Então, muita coisa aqui você parece que está lendo o órgano de Aristóteles, né? Então, é uma base aristotélica muito grande. E é um livro bom também. Agora é um livro que eu advirto, tá? A utilização. Não é um livro para você estudar para qualquer coisa. É um livro para você conhecer mais sobre a gramática. Wesley, eu sou estudante de letras, devo ler? Claro, né? É óbvio, tá? Na verdade, todos esses livros aqui, o estudante de letras, se puder, deve conhecer. Não é obrigado a comprar, mas conhecer, ler, procurar, analisar, com certeza. E um livro desse, né, que parte da obra de Aristóteles, é um livro riquíssimo, tá? Aqui ele vai criticar, por exemplo, a utilização de obras literárias como exemplos, né, da gramática. Ele vai dizer que é isso aí justamente que abre várias exceções e que torna o estudo problemático, né? A abordagem que ele dá para a fonética não é a abordagem de um gramático, sequer de um gramático tradicional. Então, por isso mesmo, eu não aconselho esse livro aqui para qualquer pessoa, tá, gente? Apenas para o estudioso mesmo de língua, tá? O pessoal sempre pergunta, mas e a gramática de Nogueira? É riquíssima, certo? Como material de estudo aprofundado. Para você que quer, para educação básica, para você que quer para concurso, eu já não indico, tá? Aqui o estudo do substantivo, né? Então ele vai trazer aqui o conceito, né, de que valemos-nos do substantivo ou nome para significar substâncias ou acidentes tomados como substâncias, né? Então vejam aí, né, a base filosófica do conceito, né? E aí em seguida ele vai trazer as classificações, né? Os substantivos concretos, os abstratos, os comuns, os próprios. E aí você pode ter uma dificuldade para entender isso aqui, né? Esse conceito, para significar substâncias ou acidentes tomados como substâncias. Quando você pensa que substantivo nomeia tudo que existe, e é uma grande verdade, e quando você colhe da filosofia a noção de que substância é realmente aquilo que tem um ser, né? É aquilo que é, então você entende onde ele quer chegar aqui, né? Então basicamente tudo é substantivo, né? É passível de ser representado como substantivo. Enfim, então está aqui esta gramática essencial apenas para o estudante de letras. Bom, aqui é a gramática do português brasileiro de Ataliba de Castilho. É uma gramática também que eu já tenho há um bom tempo, né? Muito boa também, com um sumário bem exaustivo, por isso eu não vou mostrá-lo em detalhes, com uma introdução muito boa, tá? A respeito do que é gramática, história da língua, unidades de descrição, noção de sintagma. Ele explica aqui bem o que é sintagma, porque ele usa a nomenclatura de sintagma dentro dessa gramática, tá, gente? Então também não é uma gramática indicada para qualquer tipo de estudante, principalmente para o estudante de nível superior. Então eu indico muito isso aqui para o estudante de letras.
mas não como gramática base para você levar para qualquer lugar, né? Você dar aula num cursinho, por exemplo, com isso aqui, você pode levar informações que não vão cair para o seu aluno, né? Na avaliação, né? Na prova e tudo mais. Assim como também na educação básica, tá? Já que esse conceito não é tão presente na educação básica. Então, o que se entende por língua e gramática, os sistemas linguísticos, tem uma série de informações, tá, gente? Vejam aqui na parte de sintagma nominal, é onde ele vai apresentar o substantivo, né? Então, ele vem aqui com o estatuto categorial do substantivo, né? Então ele vai primeiramente apresentar que antigamente os substantivos e adjetivos eram reunidos na tradição gramatical sob a designação de nome. É daí que vem aquela história, né? Nós trabalhamos com a designação de nome e muitas pessoas não entendem, é porque antes isso era uma classe só, tá, gente? E aí ele vai, né? Depois ele explica, vai, claro, explicar o que é o substantivo, vai utilizar exemplos. Esses exemplos que ele utiliza, eu acho que, não sei se todos, mas muitos são colhidos do NURC, né? A norma urbana culta, né? Que ele participou do projeto, é um projeto grandioso que colheu muito material falado, né? Material oral, né? De utilização da norma urbana culta em, se eu não me engano, 4 ou 5 cidades do Brasil. E é daí que vem o corpus da maioria de seus exemplos, tá? Aqui é a gramática pedagógica do português brasileiro, de Marcos Baino. Aqui no livro de Baino nós temos um caso interessante, que é o primeiro livro desses todos que nós temos aqui, que mostramos, em que o autor claramente diz que não é o objetivo dele ensinar gramática, né? Gramática normativa e tal. Ele até diz que quem quer aprender tem que ir atrás de outros livros, né? E ele até indica aqui algumas leituras. O objetivo aqui é realmente apresentar uma proposta pedagógica, né? Ele pretende aqui apresentar uma nova forma de ensino da gramática em sala de aula, né? Então é uma gramática para o professor, para a formação do professor e, claro, visando aquilo que a sociolinguística gostaria que o professor ensinasse. Tudo bem? Então não é norma culta, não é norma padrão. Para você que quer aprender norma padrão, não é essa aqui a gramática. Para você que está prestando concurso, não é a gramática. Para você que está na educação básica, não é a gramática. Isso aqui é uma gramática para formação de professor, tá? Você que quer ser professor de língua portuguesa, e claro, se você aceitar, lógico, né? Eu aqui colho algumas coisas, né? Eu não aceito tudo que está aqui, né? Então, sou professor, mas não me serve totalmente. Como todo livro tem suas lacunas, tem as críticas a receber, né? Nenhum livro é perfeito. Lógico que tem muita informação aqui, é um livro teórico, né? Então tem muito texto, muita citação aqui. Interessante, história do português, sobre o que é gramática, a noção de gramática que o autor acha que deve ser aquela trabalhada em sala de aula, fala aqui de grupos linguísticos, vai falar, né, dos danos que a gramática normativa causa, né, enfim, tudo aquilo que a sociolinguística traz, né, e que a gente em certos pontos concorda, em certos pontos discorda e assim por diante, né? Vai defender muito a questão da variação, né? Vai defender uma coisa óbvia, né? Que aí realmente a gente tem que concordar, que as línguas variam, as línguas não são estanques, né? Que nós não falamos a mesma língua que se falava há 500, 200, 100 anos atrás e nem que se falará daqui a 100, 200 e 500 anos. Então a língua é sim variável. Enfim, é um livro bom, tá? Para pesquisa e para você colher o melhor que você puder do livro, tá? Para você estudar com criticidade, saber avaliar o livro, saber receber as informações que estão aqui de forma crítica, de forma madura e colher para você, para a sua formação e para o seu trabalho, aquilo que for mais adequado tanto para você quanto para o seu aluno também, tá? Vejam aqui o sumário para vocês terem uma noção de como o livro é organizado diferente, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um presente de grego, a história das classes gramaticais, né? E aí, pelo próprio nome, né? Um presente de grego para falar da influência grega na história das classes gramaticais, né? Você já vê a visão, né, do autor. Aqui a gramática de usos do português, de Maria Helena de Moura Neves. Ela tem outra gramática que eu não tenho aqui ainda,
né? Mas eu vou mostrar essa aqui, também é uma gramática de usos, né? Então, também é aquela coisa importante para o professor de português conhecer, para o estudante de letras conhecer, né? Tem muita informação bacana aqui também. Como é uma gramática de usos, ela vai ser bem descritiva, tá, gente? Então ela vai descrever diversos usos mesmo. Está longe de ser, portanto, uma gramática que vai apresentar a norma, né? O padrão da língua. Ela vai apresentar tudo o que acontece, né? Ou melhor, enfim, né? Vai procurar ser o mais abrangente possível nas suas abordagens, tá? Então, uma gramática para pesquisador, né? Para o estudante da educação básica ou para o concurseiro aí que está buscando conhecimento para sua prova, já não é o livro mais adequado também, tá? Enquanto estudantes de letras, cabe muito a cada um de nós conhecer isso aqui, né? Ver como que se dá a diversidade da língua, entender essa diversidade, isso é muito interessante, tá, gente? Então aqui tem um conceito, né? Então os substantivos são usados para referir-se às diferentes entidades, coisas e etc, né? Então ele traz aqui o conceito, né? Aí traz aqui a questão de natureza dos substantivos comuns, denominação, substantivos próprios e sempre, olha, com os mais variados exemplos aqui que a autora tem à disposição. Bom, gente, estamos chegando já ao fim, tá? Só faltam duas. Então vamos lá. Gramática descritiva do português brasileiro, de Mário Perini. Então também a mesma proposta, tá? Um livro fundamental para estudante de letras também, para você que quer conhecer, afinal de contas, né, descritiva, né? Então vai descrever utilizações. Vai ter a apresentação, uma introdução sobre gramática, sobre a língua escrita, falada, né? Para que estudar gramática, né? Enfim, vai trazer também os demais conceitos da gramática, né? Sujeito e etc. Bom, aqui nós temos a apresentação das classes, né? E tipos nominais, né? Então, começa aqui com nomes, né? Então, ele já utiliza aqui a noção não de substantivos e adjetivos separadamente, mas sim juntos, sob uma mesma nomenclatura, né? E apresenta aí seus exemplos. Dá para perceber que não é a gramática mais adequada para todo tipo de uso, né? Vai novamente ser aquele livro para estudante de letras, mas não para o concurseiro, né? E aqui a gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho, uma publicação antiga, tá, gente? Que recentemente recebeu nova edição pela Imperial Novo Milênio. Essa aqui, gente, também é um livro muito interessante, mas para estudantes também de letras, tá? Então, eu deixei aí as últimas gramáticas, de modo geral, né, foram realmente para estudantes de letras, não para o público em geral. Tem muita informação aqui, mas são informações de gramática histórica mesmo, né? Leis fonéticas, tudo aquilo que diz respeito à evolução gramatical, né? Fonética histórica. Olha que coisa interessante isso aqui, olha. Ele traz as figuras com os pontos de articulação, tanto das consoantes, quanto também das vogais. Isso aqui não é em toda gramática que você vê. Eles dizem que, por exemplo, determinada consoante é bilabial, como o P, por exemplo, é bilabial. Mas ele não mostra isso aqui, não mostra as alveolares. Então aqui fica bem mais visível, né? Bem mais fácil de você identificar aqui cada um dos pontos, né? As velares, do mesmo modo aqui, com a zona, o ponto, né, em que são formadas as vogais dentro da boca, né? Lembrando que isso aqui é aquilo que se chama de campainha, né, lá no fundo da boca, e aqui são os lábios e os dentes, tá? Então, fala do latim vulgar e latim clássico, línguas românicas, história da língua portuguesa, domínio da língua portuguesa, português arcaico, ortografia, palavra e vocábulo, e aí traz, né, fonética descritiva, fonética histórica, leis fonéticas, metaplasmos, analogia, constituição do léxico português, morfologia, português no Brasil. Veja que o objetivo não é, obviamente, explanar as classes gramaticais, as funções gramaticais de forma exaustiva como numa gramática normal. Eu só deixo aqui uma última observação com relação a gramáticas que tenham o nome de gramáticas para concurso. São boas, tá? Algumas delas eu conheço, algumas como a de Fernando Pestana, indico inclusive a de Fernando Pestana. Eu não tenho aqui, mas conheço e indico, né? Mas tem gente que diz, eu tenho que estudar por uma gramática para concurso para passar. Não, né, gente?
Não necessariamente. Às vezes é uma boa gramática com o nome gramática para concurso que vende muito mais, mas o que é necessário é que ela seja uma boa gramática. A de Fernando Pestana, que eu conheço, é uma boa gramática e eu indico. Outras eu não vou indicar porque não conheço. Temos algumas coisas que eu não vou mostrar, tá, gente? Por exemplo, aqui, esta coleção que está ainda incompleta, né? Que é a gramática do português culto falado no Brasil, que também é resultado do NURC, né? O Norma Urbana Culta. Eu tenho aqui 3 volumes, são ao todo, se eu não me engano, 6 ou 7 volumes, para o pesquisador conhecer, mas eu não indico isso aqui para o estudante de concurso ou o pessoal da educação básica, tá? E tem essa gramática aqui do Lorenzo Vitral, que eu achei interessante, até apresentei aqui no canal quando eu comprei em dezembro, né, do ano passado, mas eu não tive tempo de analisar ainda, tá? Eu fiquei de ler o livro ao longo desse ano para trazer aqui a análise dele para o canal, então ainda não fiz isso. Então fica para o futuro mostrar esse livro aqui. Eu achei interessante a proposta, achei bacana, tá? Mas não vou falar porque sequer parei para analisar um capítulo ou 2, tá? Farei isso conforme combinado no futuro. Bom, meus amigos, então chegamos aqui ao fim desta saga, né? Mostrando aí todas as minhas gramáticas. Eu espero que tenha ajudado, né? Sabendo você que o seu objetivo vai determinar o tipo de gramática que você deve adquirir, né? Não é toda gramática que se presta a todo objetivo. Você tem que ter isso em mente para não errar na hora da aquisição. Afinal de contas, estamos falando aqui do seu investimento, né, do seu dinheiro, e você tem que ter noção clara daquilo que você vai adquirir. Nós vemos o título, né, gramática, em todos esses livros e pensamos que é tudo a mesma coisa, né? Inclusive os títulos às vezes até enganam, né? Porque muitos deles sequer pretendem ser verdadeiramente gramática. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de ajudar aí, engajando-se no vídeo, né? Deixando sua opinião, deixando seu comentário. Se possível, compartilhando para que outras pessoas tenham acesso a esse material que eu creio que tenha ficado um dos mais completos aí no YouTube no Brasil, tá? Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo.